Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Guardai o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Podem se sentar, irmãos. O título da minha mensagem hoje, irmãos, é Proteja o que Deus confiou a você. Todos nós, irmãos, a gente recebe algo de Deus. Nada do que a gente tem ou do que a gente é por acaso. Deus, irmãos, Ele nos encheu de sonhos, de chamado, promessas, propósito, fé, amor, só coisas boas. Ele nos deu a nossa vida, Ele nos deu a nossa família, Ele nos deu nossos dons e o nosso ministério também. E quando algo é confiado a nós, existe uma responsabilidade nossa de cuidar, de guardar e de proteger. É a mesma coisa quando alguém conta um segredo e diz não fala para ninguém. É o mesmo sentimento. A gente tem que guardar aquele segredo, a gente tem que proteger. E nada que Ele confia em nós, irmãos, é comum ou descartável. Tudo é sobrenatural. Olha a fé, olha o amor. Então não é uma coisa que a gente possa descartar o que Ele nos confiou, o que Ele colocou dentro do nosso coração. E eu, pesquisando, estudando sobre a palavra, eu vi algumas pesquisas que diz que em 2026 vai ser um ano não muito fácil. Na política, na economia, fora todos os nossos problemas que a gente já tem, nossos mesmo, né, irmãos? Às vezes financeiro, às vezes de saúde, às vezes o desemprego. Então a gente já tem nossos problemas do dia a dia e ainda vai ter a economia que já não está muito boa, a política piorou. E nessas situações, a nossa vida, a gente vive dias de luta, de pressão. Nós cristãos estamos sempre na luta. E isso gera medo, gera dúvida, gera desânimo. E eu entendo que com tudo isso, tudo isso é muito perigoso para as nossas emoções, para a nossa vida. Porque isso nos traz o que, irmãos? Inseguranças, ansiedade, porque a gente é humano. A gente se preocupa, querendo ou não, a gente se preocupa. E para isso não acontecer, irmãos, a gente precisa blindar a nossa mente e o nosso coração. Eu vou voltar um pouquinho ao ano passado. Acho que todo mundo já conhece a minha história, mas eu preciso relembrar que vocês vão entender o que eu quero dizer. O ano passado, em 2 meses e meio, eu perdi 2 pessoas que eu amava muito. Amava não, eu amo muito. Que foi meu sobrinho, de acidente, como todo mundo sabe, e a minha mãe, que partiu no dia 31 de dezembro. Né? Só que foram 2 perdas totalmente diferentes. 2 lutos totalmente diferentes. E o que aconteceu com meu sobrinho me deixou, como é que eu posso dizer para os irmãos? Desbloqueou muitos gatilhos meus. Quem me conhece também sabe que eu tenho muito medo de trânsito, que nem a Duda que não tem. Eu sou apavorada no trânsito. Apavorada. Para a glória e honra do Senhor Jesus, por um milagre, eu consegui tirar minha carteira. Estou ainda aprendendo, né? Tentando tirar esse medo que eu tenho. Mas quando aconteceu isso com meu sobrinho, o meu medo ficou muito pior. Do trânsito, da morte, de perder pessoas que eu amava.
Quando eu digo da morte, não de eu morrer, irmãos, mas de quem eu amo, de quem está ao meu redor morrer. E aconteceu de eu perder minha mãe. Mas até aí Deus já tinha mudado algumas coisas no meu coração. E aquele medo, irmãos, estava me deixando assim... Eu não conseguia mais fazer as coisas. Estava me bloqueando em tudo. Na minha vida, em tudo, sabe? Tudo que eu ia fazer, eu já pensava o pior. E um dia eu comentei com a Vitória, eu disse: Vi, eu tô com muito medo. O medo, ele não me deixa mais viver em paz. Daí a Vitória me disse assim: Mãe, tu não pode deixar a voz do inimigo entrar na tua mente. Porque o medo não é de Deus. E se tu tá dando brecha para o inimigo pegar e destruir tua vida, tu não pode dar voz, tu não pode dar ouvido à voz do inimigo. Não deixa ele destruir tudo que Deus já te deu, todas as bênçãos que Deus já te deu. Não deixa. E isso, irmãos, virou uma chavinha, sabe? Quando tu diz: não, eu não posso parar de crer em tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu acredito, por causa de uma situação que aconteceu, que não foi da minha vontade. E o que eu entendi com isso, irmãos? Que se a gente não vigiar, a gente corre risco de perder batalhas que muitas vezes a gente nem lutou ainda. Simplesmente porque a gente deixou a promessa ser contaminada. Eu estava deixando a minha promessa que Deus tem na minha vida ser contaminada pelo meu medo. E medo e fé, irmãos, não andam juntos. Não tem lugar para as duas coisas. Ou tu tem medo, ou tu tem fé. E o medo estava sobrepondo a minha vida assim de uma forma que estava me paralisando. De tanto medo que eu tinha de perder mais alguém na minha vida. E eu quero dizer aos irmãos assim que nem toda voz merece ter acesso ao teu interior. Nem toda voz merece ter acesso ao teu interior. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às perdas que a gente pode ter na vida, porque isso é a lei, né, da natureza, tem algumas coisas que a gente não pode se esquecer dentro de nós. Eu estava esquecendo de tudo, do chamado que Deus tinha para minha vida, do propósito. Então a gente precisa proteger aquilo que Deus nos confiou. Porque senão, irmãos, o que pode acontecer? A gente pode ter o risco de na porta de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, de não vivermos. De o milagre estar praticamente na nossa mão e a gente não viveu o milagre. Porque fomos, posso dizer assim, infectados. Porque a gente não protegeu aquilo que Deus nos confiou. E a gente precisa, irmãos, olhar para aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração e proteger, para não sermos intoxicados pelo tempo que a gente está vivendo, ou pelo que a gente vê hoje. Porque se a gente for olhar as notícias, se a gente for olhar as coisas que acontecem ao nosso redor, tem muita coisa ruim acontecendo. E se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, o que Deus nos confiou... Cadê minha colinha, irmãos? Confiou, o inimigo, ele tenta roubar. Ele tenta roubar, está na palavra de Deus. Em João 10:10 diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Irmãos, aqui na palavra diz que o inimigo, ele vem, ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te roubar, ele vai tentar te matar. Mas na mesma palavra diz que Deus, que ele veio para que a gente tenha vida, e a gente tenha vida com abundância. Então a gente precisa proteger tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque o mal, irmãos, ele não consegue atacar a promessa. O mal, ele não consegue atacar a promessa que Deus tem na nossa vida. Mas ele consegue colocar dúvidas dentro de cada um de nós. E eu sou exemplo disso. Então o inimigo, ele vai tentar, irmãos, ele vai tentar roubar a tua fé. Ele vai tentar roubar o amor que tu tem por Deus. Ele vai tentar contaminar a sua mente. Então, a gente precisa proteger. Só que isso é nossa responsabilidade. É de cada um de nós. A gente não pode contar
com o outro. E a Vitória vai proteger o que Deus colocou dentro do meu coração. Não, é eu mesma que tenho que proteger aquilo que Deus confiou a mim. E em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então está na palavra de Deus que a gente precisa guardar. Deus, ele confiou para que nós guardamos. Então a gente precisa proteger os nossos sentimentos, os nossos dons, os nossos pensamentos, as nossas decisões, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. E orar, irmãos, orar sempre para Deus nos dar sabedoria e discernimento das coisas. Porque nem toda conversa edifica. Nem toda amizade, irmãos, te aproxima de Deus. E nem todo ambiente merece você. E isso, para a gente saber o que é certo e errado, a gente precisa pedir discernimento, pedir sabedoria para o Senhor Jesus. Porque a gente tem que entender o que nos afasta e o que nos aproxima de Deus. Porque se a gente tiver um coração aberto para Deus, o nosso coração ele vai estar fechado para o pecado. Mas a gente tem que ter um coração sincero e aberto para Deus. Mas quando eu falo assim, irmãos, em guardar, em proteger as coisas que Deus nos deu, não é esconder. A gente precisa compartilhar. A gente precisa viver o Evangelho. A gente precisa levar a palavra com sabedoria, com fidelidade e transmitir para as próximas gerações. Que isso, irmãos, é o que acontece muito aqui na nossa igreja. E eu acho tão bonito, e eu já comentei, que é sobre os jovens. Como é lindo ver os jovens louvando, adorando o Senhor. As crianças cantando os louvores certinho. Por quê? Porque alguém ensinou para eles o amor de Jesus. Então a gente precisa proteger tudo aquilo que Deus nos deu, mas a gente também precisa mostrar para as outras pessoas, transmitir o amor que a gente sente por Ele. E em 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o inimigo está sempre ao nosso derredor. Ele só está esperando uma brecha para destruir a gente. Como eu estava dando brecha ao inimigo, com aquele meu medo. Sabendo que Deus me sustentou todo esse tempo. Sabendo que Deus tem um chamado, tem um propósito para a minha vida. Eu estava deixando o medo sobressair. E o inimigo estava gostando, irmãos. Porque chegou uma época que eu não lia mais a Bíblia, que eu não orava, que eu vinha para a igreja, mas assim, de arrasto. Até um dia meu marido me comentou: nossa, Karine, eu tenho uma coisa que tu fazia, eu nunca mais vi tu fazendo. Eu disse: ué, né, o quê? Lendo a Bíblia, buscando de Jesus. Então eu não estava percebendo que eu estava sendo destruída, mas as pessoas ao meu redor estavam vendo. E para proteger, irmãos, aquilo que Deus colocou dentro do meu coração, dentro do coração de cada um de vocês, a gente precisa se blindar. E como? Mas como assim, Karine? Como que eu vou fazer isso? Com oração. Porque a oração, ela fortalece o espírito. Com a palavra. Porque a palavra, irmãos, ela é escudo e ela é espada. A palavra é o nosso norte, irmãos. A gente tem que seguir tudo que está aqui. A gente não é perfeito e muitas vezes a gente dá umas escorregadas, né? Mas a gente tem que sempre tentar seguir o que está na palavra de Deus. Com vigilância. Sempre cuidar, irmãos, o que entra nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Por isso que eu falo sobre ter discernimento, sabedoria. Porque nem tudo que a gente vê e tudo que a gente ouve é certo, edifica.
com comunhão. Não caminhe sozinho. A gente acha que a gente pode fazer as coisas sozinhos, mas a gente não pode. A gente precisa de pessoas. De pessoas que vão te dar uma palavra, que vão te fortalecer, que vão te dar um abraço quando tu precisa, uma mensagem quando tu precisa. A gente precisa de pessoas. Mas mais uma vez entra o discernimento. Porque não é qualquer pessoa que a gente pode deixar entrar na nossa vida também. E com obediência. Porque a obediência, irmãos, ela gera proteção. Então a gente precisa ser obediente à palavra do Senhor. Dar o nosso melhor todos os dias. Porque quando protegemos, irmãos, aquilo que Deus nos confiou, Deus faz florescer. Em Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E eu creio que no momento que Deus colocou dentro do nosso coração amor, empatia, propósito, promessa, chamado, com certeza Ele vai completar a boa obra. Porque aquilo que é guardado por Deus, irmãos, não morre. Ele cresce e fortalece. O que Deus confiou a você vai te amadurecer, vai gerar frutos e vai abençoar outras vidas. E não é um conselho, mas é uma dica. Não sei se é dica também, mas enfim. Nunca troque o que Deus confiou a você por prazeres momentâneos. Porque o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente pode estar fraco, que nem eu estava naquele momento ali de dor, e vinha um abençoado: vamos para uma festa, vamos beber. Ou de um homem ou de uma mulher, por um momento, trair o esposo ou a esposa. Aquele prazer é momentâneo, irmãos. No momento que tu sair dali, tu vai se arrepender tanto, tanto. Tu vai ser destruído, porque tem coisas que não tem como consertar. Então que a gente não troque nada do que é de Deus por prazer momentâneo. Porque pode ter certeza que aquela felicidade, aquele prazer que tu teve ali é só naquele momento. Depois tudo acaba, o arrependimento vem e com certeza é muito pior. E se for preciso, feche portas, renuncie, mude de caminhos. Se tu vê que aquele caminho que tu está indo vai te levar para algum lugar que não é bom, muda, desvia a rota. Se tu vê que aquela pessoa que tu tanto não está te fazendo bem, fecha a porta. E renúncias, irmãos. Nós como cristãos, a gente tem renúncias praticamente todos os dias. O cristão que não renunciou, ou que nunca renunciou, tem alguma coisa errada. Porque a gente precisa fazer renúncias todos os dias. Porque o inimigo vem. Ele vem te tentar, ele vem. E a gente tem que renunciar a muitas coisas. E essa mensagem que eu trouxe hoje, irmãos, eu creio que seja uma mensagem de instrução. Muitas vezes a gente traz mensagens de exortação, de confronto, de motivação. Mas, como essa palavra foi para mim, primeiramente, Deus quis me instruir e me dizer que não importa o que eu passar, o que Ele colocou, o que Ele confiou em mim, Ele vai cumprir. Então que a gente não esqueça disso. E em Provérbios 9, do 9 ao 10 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo é a prudência. Então, eu creio que essa palavra vai tocar no coração de alguém, assim como tocou no meu. Hoje a gente está em poucas pessoas aqui, mas eu creio que é essas pessoas que Jesus queria que estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Então, irmãos, não perca aquilo que Deus confiou a você. Proteja a promessa, blinde tua mente, cuida do que você ouve, do que você vê e do que você repete, do que você fala. Porque as palavras, elas têm poder.
tanto para o bem quanto para o mal. E nem tudo que a gente ouve ou tudo que a gente vê, a gente precisa falar. A gente precisa acreditar. Por isso que a gente precisa pedir todos os dias discernimento ao Senhor, sabedoria, para que Ele abra nossos olhos espirituais. Porque eu creio assim, irmãos, que não importa o que dizem, como vai ser esse ano, que vai ser um ano difícil. Não importa o que aconteceu, que nem o que aconteceu comigo no passado. Não importa o que vai acontecer. Há uma promessa de Deus sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. E a palavra de Deus, ela vai prevalecer. Porque a gente não vai desistir. Porque a palavra de Deus, ela continua de pé. Irmãos, a gente não tem essa opção de desistir. A gente não pode. Porque lutas a gente vai ter todos os dias, irmãos. A gente não pode. A gente acha às vezes, que nem a Vitória disse hoje, é o tempo para todas as coisas. Hoje, eu estou passando o tempo do luto, mas vai passar. E a palavra, irmãos, ela continua de pé. A palavra que foi ontem é a mesma de hoje, vai ser amanhã também. Então, que a gente possa não deixar o medo, a angústia, o desânimo, te fazer desistir daquilo que Deus confiou a você. Te fazer desistir das promessas que Ele tem para a sua vida. Do propósito que Ele tem para a tua vida. Do chamado que tu tem. Não deixa o inimigo roubar a tua fé. Que nem ele estava fazendo comigo. Não deixa, irmãos, é muito ruim. É muito ruim tu não conseguir viver. Por causa do medo, por causa da angústia, por causa da ansiedade. Não deixa. E a gente precisa sempre profetizar. Sempre falar coisas boas. Acreditar. Que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser um ano de colheita. Vai ser o melhor ano de maturidade, de espiritualidade. Para você, para sua casa, para sua família. Eu peço aos irmãos que peguem essa palavra que eu trouxe hoje e proteja ela. Guarde ela dentro do teu coração. Blinda ela de todas as vozes contrárias. Porque tem, irmãos, tem muitas. Enquanto um quer te colocar para frente, 10 querem te ver lá atrás. Então, não dê ouvidos. Guarde o bom depósito. Permanecendo firme na palavra e seja totalmente dependente do Espírito Santo. Seja totalmente dependente de Deus. Que Ele seja sua prioridade. Não só em momentos bons, mas em todos os momentos. Que o Senhor, Ele nos encontre fiéis até o fim. Que a gente seja fiel a Deus até o dia que Jesus voltar e nós se reunirmos todo mundo lá na glória. E, irmãos, perguntem a si mesmos às vezes. Façam uma autoavaliação. Eu tenho protegido minha vida com Deus? Eu tenho cuidado da minha família em oração? Eu tenho valorizado o chamado que eu recebi? Isso é para nós se autoavaliar. Para ver se a gente tem realmente protegido tudo aquilo que Deus nos deu. Porque a gente passa por lutas, irmãos, mas Deus nos dá coisas muito boas. A minha vida teve em 2025 essas perdas, teve lutas, mas Deus foi bom em todo momento. Ele me preparou para tudo, irmãos. Para mim poder cuidar da minha mãe, para mim poder ficar em casa. Me fortaleceu nesse momento que eu perdi meu sobrinho, porque foi uma coisa muito rápida, né? Mas Ele sempre esteve comigo. Ele sempre me manteve de pé. E eu quero deixar uma pergunta para os irmãos essa noite. Você tem protegido aquilo que Deus confiou a você? Ou você tem permitido que as vozes de fora, as vozes do inimigo, roubem a tua fé? Essa pergunta, irmãos, é para vocês refletirem. Se você tem protegido tudo aquilo que Deus te deu. Tudo aquilo que Deus colocou no teu coração.
Porque às vezes, irmãos, a gente perde as coisas não porque Deus tirou. A gente perde porque a gente não protegeu. Porque a gente não cuidou. Porque a gente não guardou aquilo que Deus nos deu. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite para os irmãos. Espero que essa palavra edifique, porque veio direto do coração de Deus. Tenho certeza que Ele, do mesmo jeito que tocou em mim, com certeza tocou nos irmãos. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Se quiserem vir aqui na frente, vamos agradecer. Vamos pedir sabedoria, discernimento, domínio próprio. Vamos pedir mais fé. Vamos orar mais, vamos vigiar mais. Porque o inimigo está aí, irmãos, para tentar nos destruir. Então cabe a nós colocar a nossa fé em ação para que isso não aconteça. E que jamais, irmãos, a gente desista da nossa vida com Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Jesus, por nos instruir mais uma vez. Que a gente possa proteger tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor colocou no nosso coração. Que a gente possa ser fiel a Ti até o fim, Senhor Jesus. Que a gente consiga ter mais fé. Que a gente não deixe o medo, a angústia, a ansiedade, a raiva, o rancor, a mágoa tomar conta do nosso ser. Não, que a gente se transborde de fé, que a gente transborde de amor, que a gente transborde de empatia, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Obrigada, Jesus, por tudo, obrigada por essa palavra, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus, amém. Pro seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Aleluia. Guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. O Senhor é meu pastor, declara em nome de Jesus, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. guia-me mansamente, guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o
nessa noite a levantar suas mãos o mais alto que você conseguir. E nesse mesmo momento começar a falar com o Senhor, nosso pastor. Comece a declarar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Comece a dizer a Ele nessa noite tudo o que você não disse ao longo do dia. Começa a se entregar a Ele verdadeiramente. Começa, se você precisa pedir perdão a Ele, peça perdão a Ele. Se você precisa dizer, Senhor, eu te amo, diga que ama Ele. Se você precisa dizer para Ele qualquer palavra, esse é o momento, essa é a hora. Começa a dizer, Senhor, me ensina a proteger aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Me ensina a proteger aquilo que o Senhor confiou, Pai. Amém, em nome de Jesus. Começa a declarar, fala com Ele. Esse momento é para você falar com Ele. Começa a apresentar para Ele a sua família, a sua casa, o seu relacionamento, a sua vida financeira, a sua vida emocional, psicológica. Começa a declarar, Senhor, Tu és o dono da minha vida. Senhor, Tu és o dono dos meus dias. Senhor, Tu és o dono de tudo que eu tenho e de tudo que sou. Começa a falar. Se você já disse tudo isso a Ele, começa a se declarar a Ele então. Diga, Jesus, eu sou apaixonado por Ti. Jesus, eu sou apaixonada por Ti. Seu cajado me consola, Paizinho. Sombra da morte. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei mal algum. Aleluia. Mal algum. Por quê? Diga por quê. Porque Tu estás comigo e o Teu cajado me consola. Sim, o Teu cajado me consola. Mais uma vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo e o Teu cajado me consola. Sim, o Teu cajado me consola. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte.